Imagina um investidor que começou investindo R$ 100 porque ele tinha medo e recebia 10 centavos de aluguel todos os meses. Hoje, no tribunal das carteiras quase caiu, você estará descobrindo comigo o que aconteceu com a carteira desse investidor. Hoje ele tem mais de R$ 30 mil investido e já recebe mais de R$ 1.300 por mês. Hoje nós vamos estar analisando essa carteira no Tribunal das Carteiras. Fala, chefes e chefas, tudo bem com vocês? Se você chegou aqui agora e não sabe quem eu sou, prazer, meu nome é Jonathan Venâncio. Aqui eu falo sobre investimentos em geral. Eu ajudo empresários, famílias a estar transformando a sua vida financeiramente. Esse é um quadro novo, vou estar recapitulando como vai funcionar, só para que vocês entendam melhor as regras. Esse é o Tribunal das Carteiras. O dinheiro não aceita desaforo. Eu criei esse quadro para estar analisando a carteira dos inscritos e dos meus mentorados também. Como que vai funcionar? Eu vou estar analisando a carteira das pessoas por dentro. Vou estar levando em consideração esses pré-requisitos que vocês estão vendo, de 1 a 10, cada um dessas características deve estar compondo a carteira e no final haverá pontuação, caso ele faça algo, caso ele não faça, e eu vou estar julgando essa carteira com uma pontuação final. 80 pontos ou mais, absolvida. 60 pontos a 79, em liberdade condicional. Abaixo de 60 pontos, sentenciada. Lembrando que é só uma brincadeira que eu criei nesse canal para estar analisando a carteira dos inscritos e dos meus mentorados. Para você que gostaria de ter a sua carteira analisada por mim, eu vou estar deixando o link aqui abaixo para você preencher tudo o que precisa ser preenchido para que eu possa estar analisando a sua carteira da forma correta. Tendo dito isso, agora nós vamos estar analisando a carteira de um dos meus mentorados. Não tem como julgar essa carteira ainda, porque ela está em construção, ok? Faltam alguns elementos. Essa carteira está sendo construída ainda. Ele está comigo há 1 ano agora, esse mentorado. Ele trabalha com mecânica, ele é empresário, ele tem família. Ele começou no mês 7 de 2025 investindo comigo. Eu vim estruturando a carteira dele, dando instrução para ele. No primeiro mês, que foi no mês 7 de 2025, ele fez algumas compras, mas eu tinha dito para ele comprar apenas R$100, ele acabou comprando um pouco mais e está tudo bem, não tem erro algum. E depois ele fez outras compras também, pode ver que foi tudo no mês 7. Mas eu quero analisar toda a carteira dele para vocês do absoluto zero. Se nós olharmos aqui, essa barra ela vem crescendo a cada mês, não só com os aportes dele, mas com o ganho de capital. Isso é muito bom. Ele investiu até agora 34 mil e ele teve um ganho aqui, correto? De 2%, então um total de R$ 34.820. E esse site ele é bom porque ele já separa os lucros em reais e em porcentagem também. Aqui ele está mostrando que teve um lucro de verdade de R$ 686,79 e os dividendos acumulados, esse site soma os dois juntos, de R$ 1.321,89, que dá o total de R$ 2.008,68. De proventos até agora ele já recebeu, como eu falei, mais de R$ 1.300. A carteira dele está tendo uma variação de 2,01%, como vocês estão vendo aqui do lado esquerdo também, mas a rentabilidade já é positiva de 13,08%. Essa é a diversificação atual da carteira dele. Ele tem FIIs, REITs e ações e também tem tesouro direto, mas ele preferiu tirar o tesouro direto dessa carteira porque estava tendo uma distorção de rentabilidade aqui. Infelizmente, quando você adiciona a renda fixa aqui, às vezes dá algum problema e impacta diretamente na rentabilidade. De FIIs, ele tem 91,36% porque o foco dele é receber renda passiva, mas nós vamos começar a diversificar mais também em REITs, que ele começou a investir nesse ano agora. Ele já está indo para o 2º ano comigo dentro da minha mentoria, ele tem 5,48%.
porque ele começou a investir agora. E em ações ele tem 3,16%. Vamos ver só os FIIs dele. Ele tem R$ 31.811,97. Ele tem 4 ativos e uma variação positiva de 2,59% e uma rentabilidade de 13,52%. Se vocês olharem, mesmo com essa variação negativa e essa rentabilidade negativa, os outros ativos estão no positivo, por isso a importância de diversificar, ter mais do que um ativo que faz com que a sua carteira fique no positivo. Vamos ver agora cada um desses ativos. Ele tem o GGRC11, 1.550 cotas, o preço médio dele é de 9,88 centavos e o preço atual agora é de 10,14 centavos. Por isso, essa variação positiva e essa rentabilidade de 9,15%. Um total investido de R$ 15.717, que ocupa o total da carteira de 45% só nesse ativo. Nós temos o outro ativo aqui, CPTS11, 1.325 cotas, preço médio R$ 7,71 e o preço atual R$ 7,97 centavos. Uma variação positiva de 3,39%, uma rentabilidade de 17% e um total de R$ 10 mil investido. O TRXF11, 32 cotas, preço médio 93,69 centavos e o preço atual de 91,74 centavos, uma variação negativa e uma rentabilidade negativa também, e o total investido de R$ 2.935 centavos. MXRF11, 262 cotas, preço médio de 9,45 centavos e o preço atual de 9,92 centavos, uma variação positiva e uma rentabilidade de 10,64%. E o total investido de R$ 2,599. Esses são os ativos que ele tem em carteira de FIIs. As ações dele, ele tem ABB Seguridade, 32 quantidade, preço médio R$ 33,68 centavos, preço atual de R$ 34,40 centavos, uma variação positiva de 2,14% e uma rentabilidade de 3,21%, e o total investido de R$ 1.100. Olhando agora os REITs, muito interessante, ele comprou o Realty Income Corporation, 6 quantidade, $65 é o preço médio e o preço atual dele de $60. Por isso essa variação negativa, ele tem um total de $364, que já dá o total, ele mostra aqui em reais para nós, de R$ 1.908. E as ações, eu esqueci de falar, ele tem um ativo, ele tem mais de R$ 1.100 investidos. Olhando os proventos dele, todo mundo quer saber o quanto ele veio recebendo. Como eu falei, a maioria dos meus alunos começam recebendo muito pouco de aluguel ao mês. Ele começou recebendo R$15, depois recebeu R$62, R$105, R$130, R$169, R$225, R$280 e R$332 atualmente. Uma média de R$110 por mês que ele vem recebendo, e o total acumulado que ele já recebeu de R$1.321. Se nós olharmos aqui embaixo, ele começou a investir em 2025, no mês de agosto, e os dividendos dele vêm aumentando a cada mês. Esse site é maravilhoso, ele mostra tudo para nós. E o legal, quando você começa a investir lá nos Estados Unidos, ele também separa os dois ativos, como vocês estão vendo aqui embaixo. E em meus proventos, aqui ele mostra tudo. O status, quer dizer, o que você já recebeu vai estar pago, e o que está escrito a receber, você vai receber ainda na data pré-acordada aqui. O Datacom vocês já aprenderam, que é a data limite para você estarem comprando para receber no próximo mês. E esse será o valor líquido que cai na conta, porque os Estados Unidos têm uma parceria com o Brasil e o Brasil já cobra imposto lá na fonte, depois eles repassam para o governo brasileiro. E aqui está todo o histórico dele de dividendos. Agora, olhando a parte de patrimônio, para a gente ver um pouco mais a composição da carteira dele, ele tem atualmente 3 ativos, FIIs, REITs e ações. Clicando em ativos, ele vai mostrar para nós quais são esses ativos. Tem todos os ativos aqui. Se você coloca o mouse, ele mostra a porcentagem,
o valor investido. Exposição ao exterior, sim, ele tem também. E o legal do site é que ele mostra separadamente o quanto você tem no Brasil e no exterior. Como ele começou a investir lá nos Estados Unidos agora, ele tem muito pouco. Descendo ainda o consolidado por tipo e por segmento, o site também mostra. É muito legal isso. E essa parte só dos FIIs, ele mostra quais são os FIIs, os tipos de FIIs, porque dentro dos FIIs tem os tipos e as categorias. Nós temos o fundo de tijolo, ele tem 58%, e o fundo de papel, ele tem 41%. Por segmento, ele já dá uma explorada maior dentro desses tipos. Ele tem logística, indústria e galpões, títulos e valores mobiliários e híbrido. Isso é muito importante diversificar. Consolidado por tipo, ele ainda não tem muitos ativos atualmente dentro da carteira dele. Essa é a parte da rentabilidade. Se nós fôssemos comparar a carteira dele, essa é a carteira atual dele. Ele está ganhando do CDI, porque esse é o intuito, a sua carteira ficar no positivo sempre, e sempre acima do CDI, porque se não estiver acima do CDI, compensa ficar no CDI. E lembrando, para quem não sabe, o CDI é investir no Tesouro Selic, por exemplo, porque o CDI rende a Selic. Poderíamos comparar também com o IPCA, a carteira dele está ganhando. Poderíamos comparar com o IFIX, nós estamos ganhando. Poderia comparar com o Ibovespa, aí já comparado com as ações. Então não é muito justo comparar uma carteira que tem apenas FIIs e uma ação comparado com o Ibovespa. Então nem vou comparar com os outros, porque eles também têm ativos de renda variável que oscilam muito. E os lançamentos é a parte de lançamentos da carteira dele. Essa é a carteira atual do meu mentorado. Se você ficou curioso e quer ter uma rentabilidade como essa, estar investindo absoluto zero, recebendo um aluguel por mês e começando com 10 centavos e depois receber R$ 1.300 por mês como esse aluno, entre em contato comigo, faça parte da 5ª turma que eu vou estar abrindo em breve. Deixe o seu interesse aqui abaixo. Agora nós vamos para a parte de avaliar essa carteira. Eu já deixei claro lá no início do vídeo que não tinha como eu avaliar essa carteira da forma correta, porque ela está em construção. Eu vou deixar a imagem aqui ou aqui da carteira ideal dele, do futuro, que eu já tenho ela projetada. É isso que eu faço para vocês, para os meus mentorados. Mas agora nós não temos como avaliar, porque a carteira atual dele é essa. Ela é diferente da carteira do futuro que nós estamos construindo. Mas mesmo assim, para que eu não passe pano para meu mentorado, eu vou avaliar mesmo assim. Eu vou avaliar os seguintes fatores. Ele é um investidor muito disciplinado, ele estuda, ele trabalha e estuda à noite comigo. Então, para você que quer evoluir e não tem tempo, dá para você estudar à noite comigo. Ele é empresário e tem família, então não tem desculpa. Avaliando a carteira dele agora, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Ele tem o foco em renda passiva, está ok, ele está investindo só em FIIs. Agora nós estamos começando a investir lá nos Estados Unidos. Mesmo intuito, receber um aluguel em dólar sem ter o imóvel. Ele começou a investir agora, se eu não me engano, mês passado. Portanto, a carteira dele vai ser diversificada cada vez mais. Então, nós estamos cumprindo um dos pré-requisitos: diversificar os ativos, diversificar por classe de ativo e diversificar por jurisprudência, no caso, outra moeda e mais forte do que o real. Então o veredito é: essa carteira está ok, porque ela não está no seu estado final, ela está evoluindo. Portanto, não tem como eu julgar ela e dizer se ela vai ser sentenciada ou absolvida. É isso que eu tinha para apresentar para vocês, mostrando a carteira de um dos meus mentorados, que faz parte da minha mentoria. Agora ele está indo para o 2º ano, mês que vem. E se você quer aprender a investir do absoluto zero, começando com R$10 e juntando o seu patrimônio e recebendo aluguel todos os meses, isento de imposto de renda, entre em contato, o link está na descrição. E o que eu tinha para apresentar para vocês, chefes de chefas, nesse projeto do Tribunal da Carteira era isso.
Deixa o link da sua carteira aqui abaixo para estar analisando e até a próxima carteira. Um abraço!